Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do The Circuit Cracker. Em vídeos anteriores, aprendemos como alterar o ganho dos circuitos amplificadores fonte comum com transistores NMOS e PMOS a partir do método Try and See. Neste vídeo, vamos verificar qual o efeito do acoplamento da carga RL ao nó de saída dos circuitos projetados anteriormente. A menos que o nível DC de polarização do nó da carga RL seja exatamente igual ao nível DC de polarização do nó de saída do circuito, devemos realizar o acoplamento entre a carga RL e o nó de saída do circuito através de um capacitor de acoplamento. Como o valor do capacitor de acoplamento está diretamente relacionado à frequência mínima do sinal da fonte VS e o processamento realizado pelo circuito amplificador não altera a frequência do sinal desde sua entrada até sua saída, podemos utilizar para acoplar a carga RL ao nó de saída do circuito um capacitor com valor igual àquele utilizado para acoplar a fonte de sinal VS à entrada do circuito amplificador. Como vimos anteriormente, o ganho de referência do circuito amplificador fonte comum com transistor NMOS é de menos 22,7 e do circuito com transistor PMOS é de menos 18,6. Voltando aqui ao circuito, verificamos que, quando a carga do circuito é uma resistência de valor infinito, representado aqui pelo circuito aberto, o sinal do nó de saída do circuito é transferido completamente para o nó da carga RL. Como o nível DC de polarização do nó de carga VL é 0 volts, o sinal deste nó vai oscilar em torno do seu nível DC de polarização. Mas o ganho de tensão entre o nó VL e a fonte VS em ambos os circuitos permanece exatamente igual ao ganho entre o nó de saída e a fonte VS em cada um dos circuitos amplificadores. Voltando aqui aos circuitos, vamos modificar o tempo de análise e estudar agora somente o sinal dos nós de carga de ambos os circuitos e a dependência da amplitude destes sinais com o valor da resistência de carga RL. Como a resistência do nó de saída do circuito amplificador fonte comum, tanto com transistor NMOS quanto com transistor PMOS, é muito alta, quanto menor for o valor da resistência da carga RL, menor será o ganho geral do circuito amplificador. Nos dois casos, podemos verificar isso fazendo a resistência da carga RL variar entre 4 valores diferentes. O primeiro valor é uma resistência de 500 megaohms, que neste contexto pode ser considerada uma resistência infinita. O segundo valor, de 500 quiloohms, é aproximadamente 10 vezes o valor da resistência do nó de saída do circuito amplificador. O terceiro valor, de 50 quiloohms, é aproximadamente igual ao valor da resistência do nó de saída do circuito amplificador. E o quarto valor, de 5 quiloohms, é aproximadamente 1/10 do valor da resistência do nó de saída do circuito amplificador. Como era esperado, o ganho do circuito amplificador fonte comum com transistor NMOS não se altera para uma carga com resistência de 500 megaohms. Já para a carga com resistência de 500 quiloohms, o ganho do circuito reduz em módulo de 22,7 para 20,9. Para a carga com resistência de 50 quiloohms, o ganho do circuito reduz para aproximadamente a metade do valor inicial
e para uma carga com uma resistência de 5 kΩ, o ganho do circuito reduz em módulo para aproximadamente 1/10 do valor inicial. Realizando o mesmo procedimento para o circuito amplificador fonte comum com transistor PMOS, verificamos que o ganho do mesmo também não é alterado para uma carga com resistência de 500 MΩ. E assim como aconteceu com o circuito anterior, para uma carga com resistência de 500 kΩ, o ganho do circuito é reduzido em módulo de 18,6 para 17,0. Para a carga com resistência de 50 kΩ, o ganho do circuito é reduzido em módulo para aproximadamente a metade do valor inicial. E para uma carga com resistência de 5 kΩ, o ganho do circuito é reduzido em módulo para aproximadamente 1/10 do valor inicial. Como dissemos antes, esta redução ocorre porque a resistência do nó de saída do circuito amplificador fonte comum é muito alta. Em outra ocasião, ensinaremos como reduzir este efeito utilizando um amplificador dreno comum entre o nó de saída do amplificador fonte comum e a carga. Pessoal, este foi mais um vídeo informativo do canal The Circuit Cracker. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima!